Olá, seja bem-vindo ao Baú Invisível. Eu sou o Emblema e eu sou um grande fã da franquia Silent Hill. Claro, como todo fã, eu conheço uma coisa aqui e outra ali sobre a franquia e alguns detalhes sobre ela. E um vídeo que eu queria fazer muito é de Iceberg. Então hoje a gente vai estar desvendando alguns detalhes, alguns mistérios, coisas que você conhece, não conhece sobre a franquia. Então, vamos começar. Ele caiu no gosto de todo fã da franquia, mas que ele nunca apareceu em outro jogo além do Silent Hill 2, exceto no Homecoming, que é um jogo da franquia feito realmente 100% em território americano. Então, o contexto dele estar ali não é muito bem encaixado com o contexto que ele tem no Silent Hill 2. Ele entrou no jogo para ver se alavancava a venda do jogo em si, porque ele é uma das criaturas mais marcantes de toda a franquia. Só que ele pertence exclusivamente ao pesadelo de James em Silent Hill. Por isso que não faz sentido ter ele em outras mídias, em outros lugares que não sejam baseados no Silent Hill 2, como vai ter agora o novo filme. O primeiro filme a gente deixa passar o Pyramid Head tá lá, porque o filme é bom, ele é bom. Assista. Uma das coisas que marcou Silent Hill, com certeza, o primeiro elemento que todo mundo vê e reconhece é a névoa. Simplesmente marcou a franquia. Às vezes, quando você tá na sua cidade e amanhece, a cidade tá meio nublada. Isso faz qualquer um que sequer teve pequeno contato com a franquia se lembrar de Silent Hill. E é tipo um meme, né? Quando sua cidade tá imersa numa névoa, dizer que virou Silent Hill. Só que muitas pessoas não sabem que essa névoa surgiu porque antigamente no PS1 não estava sendo renderizado os cenários ali e tal em mundo aberto. Por isso foi criado a névoa para disfarçar um pouco essa renderização que estava um pouco devagar. Mas acabou se tornando um grande elemento na imersão de terror no jogo. Após o lançamento estrondoso e bem sucedido de Resident Evil, a Konami tinha que dar a sua carta. E eles mandaram Team Silent criar um jogo. E como concorrente surgiu Silent Hill, que foi um grande rival para Resident Evil. Claro, depois de um tempo, Silent Hill entrou em um hiato de mais 10 anos, mas agora está voltando. Para algumas pessoas, talvez elas não conheçam muito bem a franquia e estejam até confusas com essas duas personas, né? Que no fim são a mesma pessoa. Apesar que Cheryl é um fragmento de Alessa, que é a sua pura encarnação de bondade e inocência, enquanto Alessa é toda a personificação de sua fúria e ódio para todos aqueles que causaram seu sofrimento. E vamos falar deles no próximo tópico. O antagonista que tá em todos os jogos da franquia, ou mencionado ou causando efeitos colaterais na trama, foi o culto chamado A Ordem, que causou todos os eventos que acontecem na cidade de Silent Hill. Eles são basicamente os responsáveis. Bem, eles fizeram rituais antigamente que fizeram a cidade prosperar. Mas em troca disso, algumas entidades sombrias meio que ficaram impregnadas na cidade. E quando os rituais não aconteciam mais da forma correta, bem, essas entidades vinham cobrar depois, né? E claramente os efeitos colaterais ficaram na cidade, tornando a cidade uma espécie de criatura bem acima da compreensão humana. Onde, em alguns casos, ela atrai pessoas que nem sequer estão na cidade. Como foi o caso do James, que uma vez visitou a cidade e depois de alguns eventos
ele acaba sendo atraído pela cidade e lá ele encontra o seu fim. A gente tem uma referência pequena em Short Message e Silent Hill F, que ainda não saiu, que os efeitos da Ordem eles estão se espalhando pelo mundo, ou seja, os efeitos que a cidade de Silent Hill tem estão se espalhando pelo mundo. Um item bem conhecido por todo mundo que jogou é o rádio, que sempre acompanha todo protagonista dos jogos. Após ele ser ligado e estar próximo de alguma criatura das trevas, o rádio emite ruídos até a criatura ser morta ou você se afastar da criatura. Silent Hill ganhou alguns live actions, só que só o primeiro realmente conta uma história baseada no jogo. Digo baseada porque muda, porque no jogo a gente joga com Harry buscando sua filha, enquanto no filme a gente acompanha a esposa que ainda tá viva nessa história. Muda em alguma coisa? Não. A história é boa? É. Bem, lá em 2012 a gente teve um filme, o segundo filme da franquia, Silent Hill Revelations, um jogo que se baseia em Silent Hill 3, contando a história de Heather e buscando sua vingança. Bem, isso foi um filme, né? Modo de se dizer. E agora, para 2024, a franquia teve sinal verde depois de tanto tempo para um novo filme, baseado no segundo jogo. E sinceramente, eu tô num hype absurdo para ver esse filme. Talvez seja o jogo mais famoso da franquia e tem a personagem mais carismática de toda a franquia, onde ela conta diversas piadas, não por ser algo proposital, mas acaba sendo algo hilário. E é um jogo que tem até mais ação do que os outros jogos da franquia, até aquele momento que estava sendo lançado. Então dá de se entender por que ele é o favorito de muita gente. Enquanto no segundo você se aventura numa aventura mais psicológica, terror psicológico, no terceiro o terror psicológico fica um pouco jogado de lado e o foco tá mais na aventura em si. Tanto que nesse jogo, comparado pro segundo, a gente tem mais chefes, a gente tem mais lutas, a gente tem coisas mais marcantes em termos de interatividade e ação, quanto com dois, que se trata mais de uma experiência pro próprio jogador. Então alguns dilemas ficam meio de lado. Tanto que no terceiro jogo a gente não tem muita exploração sobre algumas criaturas, enquanto no segundo a exploração é diversa, cada criatura tem seu significado. Para quem jogou o primeiro jogo da franquia, chega no cenário da escola e bem, talvez quando você não estava jogando, você não percebeu, mas essa escola em si, ela é baseada na escola que aparece no filme americano Um Tira no Jardim de Infância, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Bem, basicamente é só uma referência e uma inspiração para os modeladores ali da franquia. Esse tópico é uma grande piada do fandom, onde a Heather do terceiro jogo ela examina os objetos do cenário e ela acaba falando alguma coisa, uma descrição breve sobre os objetos. E um desses objetos que ela descreve é um pão que está numa padaria localizada num shopping. Ela simplesmente diz é pão, e isso simplesmente virou a melhor piada de toda a franquia. Alguns jogos da franquia tratam alguns temas inúmeras vezes dentro dos jogos. E o mais recorrente deles é o tema erótico, como no segundo jogo, onde várias criaturas representam o desejo sexual do James em não poder se satisfazer porque a Mary estava doente. Isso não torna ele um tarado, como muita gente pensa aí na franquia. Pra mim, cara, eles eram um casal jovem, saudáveis, então era claro que eles tinham uma relação. Isso significa que ele não amava a Mary? Ele amava, mas claro que tinha seus momentos de nhaco-nhaco, tchaca-tchaca na bochaca. Eu falei só a cabecinha, parceiro. Fazer o ganso, afogar o ganso, tá entendendo? E com ela doente, ele não pôde mais fazer isso. E isso, no seu subconsciente,
esse desejo foi ficando sendo guardado, reprimido, e foi um reflexo para as criaturas que aparecem no pesadelo do James. No terceiro jogo, alguns monstros remetem esse tema, mas não tão fortes como do James. De exemplo, a gente tem o boss do shopping, que claramente é uma parte íntima masculina bem falha. E nos outros jogos temos temas recorrentes interligados a esse, mas não tão fortes como no segundo e no terceiro. Talvez o único jogo que deixou bem claro isso tenha sido Silent Hill Origins. Isso, quando eu era criança, eu não sabia, mas vários jogos têm um pós-game. Quando você vai jogar, libera algumas coisas, roupas, armas. Claro que Silent Hill não podia ser diferente. Após você zerar os jogos e fazer o pós-game, você pode encontrar algumas armas no cenário, como lança-chamas, varinhas mágicas, serra elétrica e até armas do espaço. É algo divertido para fazer o jogador revisitar o jogo em si de forma diferente. Esse tópico possui uma pequena opinião minha, mas ele se trata que o primeiro jogo não ia ter um final definitivo. Dentre eles, tínhamos alguns finais diferentes, sendo o mais satisfatório, onde o Harry resgata a sua filha, agora em forma de bebê, escapa da cidade ao lado da policial Sibyl, mas o final que estava em aberto, né, ele ficava em aberto. Até vir o Silent Hill 3, que deixa de lado a ideia de finais abertos na franquia para cada jogador, ao menos pro primeiro, pois de forçar o terceiro jogo a ser uma continuação do primeiro, e seguir uma linha mais de ação, com uma protagonista em uma aventura mais eletrizante, mais heróica e mais porra louca. Agora eu vou dizer um pouco a minha opinião sobre esses finais canônicos. A ideia de finais abertos, ela se tratava de algo tipo algo pessoal para cada jogador, e isso é uma ótima experiência para cada um. E fora que você tem a sensação que tipo Silent Hill sempre estaria tendo conexões entre os jogos, o que aconteceu durante a franquia, sim. Tanto que o segundo jogo, ele tem dicas sutis sobre a seita, a ordem. Mas não é algo que fica escrachado na cara. Tipo, o Silent Hill 2, ele não é uma continuação do primeiro jogo, Silent Hill. Ele é um jogo dele, ele tem pequenas conexões com o primeiro, mas nada que entregasse o que aconteceu com Harry, a Sibyl, o Kaufman. Vocês estão entendendo? Mas claro, infelizmente a franquia não seguiu esse caminho de finais abertos, um caminho mais de antologia. Cada jogo ia se passar ou ia se envolver com elementos que sempre estariam nas histórias, como Silent Hill, a Ordem, os rituais e os monstros, mas não conectando seus personagens principais daquele jogo em si. Infelizmente, não foi essa linha que seguimos, né? Que afinal de contas, Silent Hill Homecoming, Silent Hill Origins, Silent Hill 3 possuem conexões muito fortes, onde basicamente um jogo não ia existir sem o final do outro, o que pra mim acaba estragando um pouco a experiência do que seria Silent Hill. Torna os jogos ruins? Não, mas joga fora um baita detalhe bem legal na minha opinião. Esse é um tema que explora os finais hilários, mais hilários da franquia Silent Hill, onde basicamente seriam finais onde aliens se revelam estar por trás de todos os eventos de Silent Hill. Claramente é algo mais engraçado, como uma piada para os jogadores, depois de todo esse clima de terror jogando o jogo. E bem, esses finais não foram continuados e não sabemos o rumo que eles têm. Por que eu digo isso? Porque os primeiros jogos possuíam sim uma conexão entre os finais UFOs, onde no segundo jogo o James era sequestrado pelo Harry, cara, do primeiro jogo. E no terceiro jogo, o James e o Harry estariam juntos com o Heather. Então, infelizmente não tivemos o desfecho final desses finais UFOs. Esse tópico aponta que Silent Hill se torna a encarnação do pesadelo da pessoa que ela afeta. Alessa tinha medo de dinossauros, por isso temos monstros que se assemelham a pterodátilos no primeiro jogo. Angela vivia em um mundo de chamas, onde basicamente tudo estava em cinzas, devido aos eventos que aconteceu com ela. Então, basicamente, Silent Hill muda de acordo com a visão de cada um e seus traumas, onde
nenhuma pessoa vai ver a mesma coisa 100% igual o tempo todo. Eita, o videozinho trabalhoso. Por enquanto, essa vai ser a primeira parte. Eu vou fazer uma segunda no decorrer de como foi esse vídeo. Se você gostar, você quiser uma segunda parte, a gente vai fazer. Tem muita coisa ainda pra falar, a gente só chegou a 2 camadas. Mas o vídeo já tava muito longo e talvez demorasse mais ainda pra sair. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se você gostou, a gente tem um link aqui na descrição, caso você queira dar um apoio aqui pro canal. E também comenta aí o que você achou, alguma coisa que você queira comentar sobre a série Silent Hill. E não perca as séries que a gente está lançando. Atualmente está saindo Castlevania, mas a gente pretende jogar sim o Silent Hill 2 Remake quando sair. E em breve vai ter Silent Hill 3 aqui no canal. Então a gente se vê na segunda parte do Iceberg. Valeu, pessoal!